Então, dando sequência ao depoimento prestado pelo senhor Renato Barbosa Rodrigues Pereira, no âmbito da colaboração premiada firmada com a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal, nós passamos agora ao depoimento relativo ao item 3.4 dos anexos, que dizem respeito às eleições de 2014 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, senhor Renato, o que o senhor tem a dizer a respeito desse item? Bom, em relação ao processo de eleição do governador Pezão, o primeiro fato, foi de certa maneira uma novidade, é que a pré-campanha começou muito antes. Eu tive conversas já sobre a eleição do Pezão ali em abril, maio de 2013, porque a avaliação que se tinha na época é que o Pezão talvez tivesse dificuldades no processo da disputa eleitoral, porque era uma pessoa que não era tão articulada assim, ou tão carismática assim, e que seria necessário haver um trabalho de preparo para que ele tivesse melhores condições de enfrentar o processo em 2014. O governador Sérgio Cabral também tinha a estratégia já pensava na estratégia de sair do cargo no ano seguinte, para que o Pezão pudesse entrar antes, para lhe dar maior envergadura e tal. Então, enfim, tivemos essas conversas aí no final, ali abril, maio de 2013. E então definimos uma série de coisas que eram importantes, treinamento, media training, coisas que trabalhassem a própria personalidade do Pezão, contratação de profissionais especializados nisso, um trabalho mais forte em redes sociais. Ainda no primeiro semestre de 2013 também já fizemos uma campanha no horário do PMDB voltado para, de certa maneira, a promoção da figura do Pezão. Então, estabeleceu-se ali um primeiro orçamento de apoio a essas atividades de suporte, de treinamento do governador Pezão, que, se eu não me engano, gerava ali em torno de 300 ou 400 mil reais num primeiro momento. E aí contratamos algumas pessoas e passamos a fazer esse trabalho. Mais uma vez, esses recursos eram totalmente direcionados ao pagamento de, no caso, equipe e fornecedores voltados para esse assunto. Esses 300 a 400 mil reais eram mensais? Eram mensais, e aí nesse caso eu fui orientado a procurar o então secretário de Obras, o Hudson Braga, para conversar com ele sobre isso. Apresentei esse planejamento, ele concordou, e esse pagamento então era feito pelo Hudson. Era indicado uma pessoa que, se eu não me engano, se chamava Barata, e passou a fazer esse pagamento para nós. Fez uma ou duas vezes lá na Prole, mas aí vieram as manifestações de junho de 2013. E a situação se agravou bastante, porque o próprio governador Sérgio Cabral passou a ter uma avaliação muito negativa. E aí as chances do Pezão se tornaram mais difíceis. Então nós pedimos que houvesse um reforço na nossa estrutura planejada para fazer a pré-campanha do Pezão. Um dos principais reforços, inclusive, foi a contratação de uma empresa estrangeira para fazer uma pesquisa, que é a Greenland, que fez uma pesquisa muito profunda sobre o quadro pós-manifestações para nós no segundo semestre. E aí houve já de cara um pagamento extra, que foi feito em dólares pelo Hudson, para que nós pudéssemos pagar essa empresa em dólares. E no segundo semestre de 2013 também, houve outros pagamentos extras, além dessa base de 400 mil que nós recebíamos todo mês. Aí, tanto para pagar a produção do filme semestral do segundo semestre, quanto para reforçar o trabalho em redes sociais. Então, acho que a gente foi para uma casa aí em torno de 700, 800 mil reais. E nós recebemos, por exemplo, me lembro bem de um pagamento extra também, que veio da parte do Paulo Fernando, que era um assessor do governador Sérgio Cabral, um assessor dentro do governo. Paulo Fernando Magalhães Pinto, acho que é o nome dele. Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves. Eu fui até a casa dele para receber um valor ali em torno de 700 mil reais, que também se destinavam a esse reforço do processo de pré-campanha do governador Sérgio Cabral. Então, seguimos com essas atividades de pré-campanha até junho de 2014, certo? Ali em maio de 2014, por volta disso, nós apresentamos o orçamento para a campanha do Pezão propriamente dito. Aí apresentamos para o Wilson Carlos e para o Sérgio Cabral simultaneamente.
Das outras vezes eu tinha apresentado primeiro para o Wilson, depois para o Sérgio Cabral. Dessa vez eu apresentei... Em relação a essa pré-campanha, esses pagamentos, você falou em dólar? Só houve pelo menos um pagamento em dólar, Foram feitos em espécie, para que nós fizéssemos o pagamento a essa empresa que fazia o seu orçamento em dólar, e foi algo como 250, 270 mil dólares, algo assim. Certo? E esse emissário barato, ele pagou como, senhor? Ele levava em espécie e aí levava para a Prole, lá na URCA, na nossa sede lá. Ele ia lá regularmente, uma vez por mês, basicamente. A mando do Hudson. Isso. Ele era o emissário do Hudson. Ele era funcionário, era empresário? Não tenho a menor ideia. E o governador Pezão, qual foi a participação dele nessa pré-campanha, nessa definição de pagamentos e tal? Então, na pré-campanha, quando eu tive a primeira conversa com o Sérgio Cabral e com o Wilson Carlos, no primeiro semestre ainda, antes do final do primeiro semestre, para conversar sobre esse processo mais estendido de pré-campanha, que na verdade foi até uma solicitação deles, falou, olha, tem que começar a preparar o Pezão desde agora, não pode deixar lá para frente, certo? Mas quando eu apresentei o primeiro orçamento de pré-campanha, o próprio Sérgio Cabral disse, olha, você tem que falar isso também para o Pezão, certo? Porque isso é uma coisa que tem que ser incumbência dele. Então, eu tive uma reunião com o Pezão, não me lembro exatamente o mês, mas foi logo no início desse processo, e ele é que me pediu para conversar com o Hudson, certo? Então, quando eu procuro o Hudson Braga, secretário de Obras, é a pedido do vice-governador Pezão que eu conversasse com ele sobre os detalhes dos procedimentos para pagar as despesas de pré-campanha. Certo? Bom, então, o orçamento de campanha. Apresentei primeiro para o Sérgio Cabral e o Wilson Carlos, simultaneamente, foi na casa do Sérgio Cabral, inclusive, me lembro bem disso, e era um orçamento maior, que era uma disputa mais difícil, enfim, tinham várias coisas que precisavam ser reforçadas. Ele foi, em princípio, aprovado, digo em princípio porque o governador Sérgio Cabral também pediu que eu apresentasse esse orçamento para o Pezão. Eu fiz isso depois, conversei com o Pezão. Nessa época o Pezão já era governador, então eu apresentei para o Pezão lá no Palácio Guanabara, e o Pezão disse que ok, o Cabral já tinha falado com ele também e que eu conversasse com o Hudson. Então eu já tinha feito esse orçamento, compartilhado esse orçamento e sido aprovado pelos demais sócios da Prole, como sempre. Fiz um primeiro cronograma de pagamentos com o Eduardo Vilela, que seria um cronograma de pagamentos razoável, e apresentei esse cronograma de pagamentos para o Hudson Braga, para que fosse então pago durante a campanha, certo? E aí em 1º de julho nós nos instalamos no Polo de Cinema e Vídeo, aí com uma estrutura maior do que todas as outras campanhas que nós tínhamos feito, tínhamos praticamente quase 400 pessoas trabalhando. Também contratamos a Cara de Cão, indicamos a Cara de Cão para que ela fosse contratada pelo partido para fazer a campanha. A Cara de Cão também tinha um contratinho pela pré-campanha, como sempre, para que houvesse uma cobertura legal para, por exemplo, os filmes do PMDB que eram veiculados semestralmente, certo? Alguém tinha que estar responsável por isso, então a Cara de Cão executava isso e declarava um valor que, na verdade, era menor do que o custo do filme. Enfim, então a Cara de Cão se responsabilizou formalmente e operacionalmente pela campanha. Nós, digo eu, Renato, o André Pinhaus, aí o Marcelo Carneiro, o William Passos, nos desligamos da Prole formalmente, paramos de receber pela Prole e fomos trabalhar na campanha a partir de 1º de julho, recebendo exclusivamente pela campanha, certo? Enfim, no decorrer da campanha, já no início da campanha, havia muita dificuldade de recebimento. O Hudson Braga, desde o início, disse para a gente que estava tendo muitos problemas para conseguir receber. Peraí, desculpe que eu pulei uma parte importante, que é do recebimento de pré-campanha, porque a Odebrecht passa a contribuir para a pré-campanha do Pezão no primeiro semestre de 2014. Então, só voltando um pouquinho. Por volta de fevereiro ou março, o Leandro Azevedo entra com contribuições para a pré-campanha do Pezão também, com R$400 mil mensais. Então, a gente passa a receber do Barata e do Leandro, certo? Algo que vai dar aí em torno de R$800 mil. Eu estimo que a pré-campanha do Pezão tenha custado uns R$8 milhões, okay? No total, entre despesas extras e a base que tinha e tal, cerca de R$8 milhões. Então o Leandro entra nessa história também no primeiro semestre de 14 e faz algumas contribuições de R$400 mil, que aí iam também de novo lá para General Garzon. Como é que ele entrou
Também foi indicado, olha, procura o Leandro Azevedo, aí foi o Hudson Carvalho, o Hudson Braga, que pede para que eu procure o Leandro Azevedo, eu procuro o Leandro, aí eu não me lembro se eu tive uma reunião com ele ou não, certamente com o BlackBerry eu falei com ele. Eu tenho uma reunião com o Leandro depois para tratar já de um assunto de campanha. Então, por isso eu tenho uma certa dúvida se eu me encontrei já no primeiro semestre ou só no segundo semestre, quando eu tenho certeza absoluta que eu encontrei com ele. Tá? Mas eu, com certeza, tratei com o Leandro, falei com ele aí já por Wicker, né, já usava o aplicativo Wicker, e estabelecemos aí alguns pagamentos complementares do Odebrecht nesses meses antes da campanha do Pezão, certo? E aí recebemos em espécie lá na General Gazon, talvez a gente tenha recebido alguma coisa na Prole, não tenho certeza absoluta, certo? Mas recebemos do Odebrecht na pré-campanha já. Aí, firmado, estabelecido e aprovado o orçamento e o cronograma de pagamentos da campanha. Só voltando, essa entrega da Odebrecht também era feita pelo Barata, não? Era não, outro? O Barata não tinha nada a ver com o Odebrecht. O Barata entregava valores que vinham do Hudson Braga. E quem que entregava os valores da Odebrecht? Os mesmos emissários de sempre, que eram pessoas, enfim, pessoas mais velhas, tinha um bigodão, não conhecia, enfim. Mas eram os mesmos emissários que não tinham nenhum contato. Pareciam profissionais, normalmente andavam com o Nextel, falando com a base e tal, enfim. Aí confirmavam a senha e entregavam o valor. Mas era a mesma turma que já tinha recebido antes em outras pré-campanhas. Então, uma vez estabelecido e aprovado esse orçamento de campanha, a gente começou a receber o orçamento de campanha. E aí, duas coisas. Primeiro... Você lembra mais ou menos quanto foi aprovado esse orçamento, em torno de quanto, mais ou menos? Foi 40 milhões, ou 40, 41, enfim, 40 quebrados, não passou de 40 e 42, mas ali 40 milhões. Uma grande parte é paga por fora, aí tem que confrontar ali quanto foi declarado à Justiça Eleitoral, o que não foi declarado à Justiça Eleitoral foi toda por fora. Uma parte importante desse orçamento, aí sim, é paga pela Odebrecht e pelo Leandro. O Hudson me diz, o Leandro vai assumir uma parte do orçamento de campanha, certo? E aí eu tenho um encontro com o Leandro já para tratar disso, e é estabelecido um cronograma de pagamentos do Leandro para nós. Só que aí eu não cuido disso. Por quê? Porque eu vou para o polo de cine e vídeo. Todas as vezes que nós estávamos em campanha, eu me enfurnava, passava a viver no polo de cinema e vídeo. Eu ia direto de casa para o trabalho, passava, enfim, 12, 16 horas por dia no polo de cinema e vídeo. Então, eu não cuido do recebimento dos valores durante a campanha, né? Eu intercedo para que os pagamentos aconteçam. Então, eu sei que há pagamentos da Odebrecht que são feitos na URCA, e aí quem vai receber é o Eduardo Vilela, recebe diretamente deles. Eu sou avisado disso, mas digo, Eduardo, vamos procurar Renato, aí amanhã você recebe, certo? E o Barata faz os pagamentos diretamente no Polo de Cinema e Vídeo. Entrava lá no Polo, no estúdio, falava comigo, eu imediatamente direcionava ele para o Luiz Leitão, que é o proprietário da Carne de Cão, e é quem tinha que cuidar dos pagamentos, tudo isso, ou o Eduardo Vilela, quando o Eduardo Vilela estava no Polo de Cinema e Vídeo, certo? Então essa foi a mecânica de pagamentos, mas houve muita dificuldade, muito atraso dos pagamentos. O Hudson relatava que estava tendo muita dificuldade, particularmente com as empreiteiras, e eu tive algumas reuniões, aí tive que apelar para o governador Sérgio Cabral, para o ex-governador Sérgio Cabral, já na época. Eu tive umas reuniões no Leblon para conversar. Olha, a gente estava tendo problemas com alguns profissionais que estavam dizendo, se a gente continuar tendo atraso de pagamento, a gente vai parar de trabalhar, certo? Então eu relatei essa dificuldade para o Cabral. Eu tive pelo menos umas 2 ou 3 reuniões com o Sérgio Cabral e com o Hudson Braga, lá no escritório do Sérgio Cabral no Leblon, na Ataúfo de Paiva. E, bom, enfim, algumas coisas andaram, outras não andaram. E teve uma vez que o Hudson Braga me procurou, marcou um encontro comigo na Ayrton Senna, onde tem um mercado de peixes lá. Foi conversar comigo e disse, vem cá, tem alguma possibilidade de pagar vocês fora do Brasil? E eu disse para ele, olha, em princípio não tem como ser pago fora do Brasil. Ele falou, cara, não tem jeito, assim, a gente não vai conseguir pagar tudo, não tem a menor possibilidade, está tendo muita dificuldade mesmo. Eu comentei esse assunto com o Eduardo Vilela, e o Eduardo Vilela deu então uma ideia. Ele falou, olha,
talvez possa acionar um doleiro. Esse doleiro pode receber na sua conta lá fora, eles pagam lá fora e ele nos dá o dinheiro aqui. Porque nós não tínhamos nenhum... O interesse nosso era receber aqui porque a gente tinha que pagar a despesa de campanha efetivamente, certo? Então aí eu voltei para o Hudson Braga, disse que havia esse caminho. O Hudson então pediu que eu fosse até o Leandro Azevedo. Eu marquei uma reunião com o Leandro na Praia de Botafogo, na sede lá da Odebrecht. Conversei com ele e marcamos um segundo encontro. Nesse segundo encontro foi o Eduardo Vilela comigo. O Leandro indicou uma outra pessoa, então não tenho certeza se o Leandro estava nessa segunda reunião, mas houve uma reunião lá no Odebrecht, onde estavam presentes pelo menos 2 pessoas do Odebrecht, e eu e o Eduardo. E aí o Eduardo entregou o documento lá que dizia qual era o número da conta e tal, onde tinha que ser recebido no exterior, certo? Ok, isso, salvo engano, era algo em torno aí de 800 mil euros na época, correspondia a 800 mil euros. Tem que ver no câmbio da época quanto isso dava em reais. Bom, ainda assim, houve uma enorme dificuldade da gente receber, isso começou a atrasar, o Leandro dizia que tinha problemas de compliance, etc., que não estavam permitindo que o pagamento fluísse. Nesse ínterim, também, numa das reuniões que a gente teve lá, que eu tive lá no escritório do Cabral, ele pediu que a gente aproveitasse que ia receber um valor para a campanha, que ele precisava receber um valor também que viesse lá de fora para pagar despesas dele aqui. Não sei que despesas eram, mas ele falou que eram algo em torno de 130 mil dólares. Esse pedido foi levado também ao Odebrecht, mas acho que isso não aconteceu. E havia também a solicitação de que a OAS fizesse uma contribuição desse mesmo jeito. E aí quem conversou com a OAS foi o Eduardo Vilela. Não tive nessa reunião, mas sei que esse pagamento acabou não acontecendo também por dificuldades operacionais. Ou seja, nós recebemos, depois de várias semanas, esse doleiro finalmente recebeu um valor, esses 800 mil euros, e deu para nós, através do Eduardo Vilela, esses valores em reais. Esses valores foram para o Polo e foram usados para pagar as despesas de campanha. Esse contato com a OAS, quem que iniciou essa ideia? O próprio Sérgio Cabral. Ele nessas reuniões lá que eu estive com ele e com o Hudson, né, ele falava, quem pode dar, quem não pode dar, quem está atrasando, não sei o que, tal. E depois, quando houve essa solução que o Eduardo sinalizou de poder fazer via um pagamento, via um doleiro lá fora, talvez a OAS possa seguir o mesmo caminho. Então, o Sérgio Cabral pediu que a gente procurasse a OAS, mas eu em nenhum momento tive um encontro com ninguém da OAS. Quem teve foi o Eduardo, mas também não prosperou, isso acabou não acontecendo. Tá? Que mais? Essa reunião na sede da Odebrecht, né, sobre o recebimento desses 800 mil euros, participou o senhor Leandro Azevedo, mas quem? Da primeira vez, só eu e o Leandro. Para conversar, olha, isso vai acontecer, tal, tudo bem, você pode fazer isso, tal. Depois, o Leandro não estava, foram 2 pessoas do OAS, que eu não sei quais são os nomes, desculpe, da Odebrecht, que eu não sei quais são os nomes, e eu e o Eduardo, foi quando foi dado lá o documento que dizia como é que tinha que ser pago esse valor. Volto a fazer aquela pergunta, por que a Odebrecht fazia esses pagamentos? O senhor em algum momento ouviu falar por parte do Sérgio Cabral, não, eles têm um compromisso comigo, alguma coisa nesse sentido? Ou senhor, não. Em momento algum, não. Só por que a Odebrecht estava fazendo esses pagamentos? Não. Bom, só que as dificuldades não se encerraram aí. Quem indicou o doleiro foi? O Eduardo Vilela. As dificuldades não se encerraram aí, foi uma eleição de 2 turnos, e aí já no processo de segundo turno, a gente continuava tendo muitas dificuldades, e eu volta e meia discutia esse assunto com o Pezão. Eu procurava ao máximo evitar conversar sobre esses temas com ele, porque, enfim, ele tinha toda a tensão de candidatura da campanha, mas às vezes eu conversava isso com ele. E quando nós estávamos com dificuldades ali, mesmo com esse valor que veio por fora, veio de fora do Brasil, etc. e tal, ainda havia atrasos muito importantes, o Pezão me convidou um dia para jantar na casa dele. Ele estava morando num pequeno apartamento ali na rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, próximo ao Palácio Guanabara. Eu fui lá, conversei com ele, e ele me disse então que tinha encontrado uma solução, que ele tinha conversado com o Sérgio Andrade, e o Sérgio Andrade ia destinar 10 milhões de reais à campanha dele. Nós nem precisávamos de 10 milhões de reais, o valor que estava atrasado era menor do que isso. Sérgio Andrade, que acho que é o acionista principal
Andrade Gutierrez. Ele falou que tinha conversado com o Sérgio Andrade e que ele ia ajudar com 10 milhões a campanha dele, certo? Aí nós já estávamos em segundo turno, o Pezão estava em segundo turno, lá disputando com o Crivella. E, bom, e aí eu recebi uma ligação, tenho quase certeza que é uma ligação BlackBerry, mas é 90% de chance que é uma ligação, do Alberto Quintães, executivo da Andrade Gutierrez. Ele marcou comigo uma reunião lá na praia de Botafogo, na sede da Andrade Gutierrez. Eu fui para essa reunião com o Eduardo Vilela e estavam presentes o Quintães e mais pelo menos 2 ou 3 pessoas da Andrade Gutierrez. E eles propuseram que nós simulássemos serviços de produção de conteúdo. Por que não pega a produtora, cara de cão, faz alguns trabalhos institucionais e aí paga com valor a mais para resolver essa questão? E eu disse que não, primeiro porque era um valor exorbitante e segundo que não tinha a menor possibilidade, em termos de energia, de despender um esforço produzindo qualquer outro tipo de conteúdo no meio de uma campanha. Então, essa hipótese foi rechaçada. Depois o Alberto nos chamou para uma outra reunião, no qual eu não estava, foi só o Eduardo, e aí foi estabelecido um outro mecanismo. A Andrade Gutierrez, salvo engano, é sócia, participa, enfim, através de uma das empresas da Oi. E a PPR, da qual a Prole já tinha sido parte, acho que em 2014 a gente nem era mais parte, mas já tinha sido parte, atendia a conta da NBS. Desculpa, a PPR é a holding que tem a NBS, a agência de publicidade, dentro do seu grupo. E a NBS atendia a conta da Oi, certo? Então, a sugestão deles foi, nós fazemos um aporte para a Oi, ou fazemos algum acordo com a Oi destina um valor para a NBS, e vocês fazem um contrato com a NBS ou com o grupo PPR e recebem através deles. Bom, aí eu não participei diretamente nem dessa reunião, nem das demais, então só conheço o resultado da solução, mas não sei como se chegou a ela. Qual foi a solução dada? A Prole tinha participado do grupo PPR, e o grupo PPR tinha sido comprado pela Dentsu, que é uma multinacional japonesa. Então, o que foi feito foi um distrato, um acerto de contas entre o grupo PPR e a Prole, pelo fato de eles terem recebido um valor da Dentsu, e nós não temos ainda recebido nenhum tipo de compensação por esse valor. Eu creio que havia, de fato, algum valor que a gente devia receber por conta disso, certo? Não tenho certeza absoluta disso ou não. Mas certamente o que foi feito ali foi um acréscimo de valor, de modo que nós pudéssemos receber cerca de 3 milhões de reais, né? E aí está documentado, nós temos um contrato com o grupo, com uma empresa que faz parte do grupo PPR, né, relativo a isso, e aí nós recebemos 3 milhões de reais dessa forma. Tem mais outros 2 milhões de reais que nós recebemos através da agência de publicidade Propeg. E aí eu não sei exatamente qual é o mecanismo, por que a Propeg consegue receber com alguma facilidade do grupo da Andrade Gutierrez. Não conheço esse detalhe, certo? Mas sei que a Andrade paga de alguma forma a Propeg e nós, então, fizemos um acordo com a Propeg de receber 2 milhões de reais, e para isso a Prole produziu um caderno voltado para as Olimpíadas de 2016, listando personalidades importantes, relevantes do Rio de Janeiro, que deveriam ser levadas em conta em qualquer estratégia de comunicação de algum cliente da Propeg que visasse as Olimpíadas de 2016. Mas enfim, é um caderno com fotografias, biografias, bem feito, mas que não custaria mais do que 100 mil reais, 150 mil reais no máximo, certo? E a gente faturou 2 milhões de reais para receber, assim, uma parte substantiva da campanha, dos valores relativos à campanha do Pezão. Então, esses 3 milhões e depois esses 2 milhões, eles foram especificamente destinados à campanha do Pezão? Sim, eu acho que parte dos 3 milhões, não sei se precisar o valor exato, realmente tinha alguma coisa devida lá pelo grupo PPR para a Prole, mas é um valor pouco expressivo. Mas a maior parte do mecanismo foi esse. Esse contrato existe para isso. Foi feito para isso. E detalhe mais em relação a essa Propeg para a gente, por favor, como é que foi? Então, vocês simularam... Nós simulamos uma prestação de serviços para a Propeg. E aí tem notas fiscais da Prole para a Propeg relativas à produção desse caderno. Esse caderno existe fisicamente, a Propeg tem. Enfim, é só você examinar o caderno, é uma revista.
E por essa revista foram pagos R$2 milhões. Ok. Na sequência, aqui o senhor fala que recebeu cerca de R$800 mil via Caixa 2. Ah, sim, claro, desculpe. Aí tem a parte da nossa remuneração na campanha. Essa campanha deixou um resultado expressivo, foi cerca de R$8 milhões no total, entre Caixa 1 e Caixa 2. Eu recebi pela Conecta R$2.831.500, que são notas fiscais emitidas pela Conecta contra a Cara de Cão. E aí tem tanto a minha remuneração como estrategista da campanha, como também uma parte expressiva da minha participação no resultado da campanha. Mas ainda assim, como teve uma parte substantiva via Caixa 2, eu acabei tendo que receber uma parte em Caixa 2, que foram aí cerca de R$800 mil que eu recebi. Uma parte como remuneração, aí essa parte que era de remuneração, estimaria em cerca de metade disso, talvez uns R$400 mil eu recebi ainda no polo do Cinevídeo, em parcelas aí de R$100 mil. E quando chegou a apuração final do resultado, eu recebi na Prole, na Urca, os R$400 mil restantes, que eram relativos à distribuição de resultado, que os meus outros sócios receberam também. Aí não só os sócios que participaram da campanha, mas todos os sócios da Prole, mesmo os que não tinham participado da campanha, tinham participação sobre os resultados da campanha. E esses valores foram pagos em espécie? Esses valores aí sim foram pagos em espécie. E qual que era o mecanismo? Era barata que pagava? Não, já tinha pago, né? Uhum. Esses valores já tinham sido pagos, eles simplesmente não tinham sido usados para o pagamento de profissionais, fornecedores e, enfim, insumos da campanha. Então tinha sobrado esse valor em espécie e esse valor em espécie foi distribuído, proporcionalmente às cotas dos sócios. Onde que os senhores armazenavam esses valores em espécie? Depende. O que era relativo a pagamento de fornecedores, equipe, etc., ia para o polo de cinema e vídeo. Então ficava lá, mas normalmente chegava e se pagava imediatamente para não ficar com valores lá, né? E os valores que chegavam na Prole, quando chegavam durante a campanha, por exemplo, é o caso de 2014, né? Acho que nos outros anos não teve valores de campanha chegando na Prole, mas em 2014 sim. Então iam da Prole para o polo e se pagavam as coisas lá. Se teve alguma coisa armazenada, como nesse caso aqui de resultado de campanha, não posso precisar. Se primeiro ficou lá no polo de cinema e vídeo e depois foi transportado para a Prole, ou se já ficou na Prole. Não tinha um cofre, um lugar específico onde eram esses valores? Aí eu não sei dizer porque eu não cuidava disso. Perfeito. Mais alguma coisa? Então encerramos o termo de depoimento em relação ao item 3.4 dos anexos. Aqui?